Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui hoje mais uma vez. E hoje eu estou com o Manuel Beloso, o Everton Michels. Tem uma galera que está para entrar aqui ainda, mas estão presos em reunião. Mas antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de convidá-los a seguir o Universo Ágil pelas plataformas, tá? Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Clubhouse, Twitter, Spotify e outras plataformas. Pessoal, fazer minha audiodescrição aqui. Homem branco, barba não tão grande quanto a dos outros aqui, mas tenho barba. Cabeludo, coque samurai. Fundo aqui tem o meu jardim. E vou passar a bola aí para os meus amigos se apresentarem e fazerem sua audiodescrição. E a gente começa a brincar aqui. Vai lá, Everton, que a minha cachorra tá latindo aqui. Bora lá, boa noite, galera. Então, meu nome é Everton, sou branco, tenho olhos azuis, cabelo curto, estou usando óculos. Meu plano de fundo aqui é um plano de fundo da própria ferramenta aqui, tá? Agora ela parou. Bom, boa noite, meu nome é Manuel, sou um homem branco, barbudo, bem comprido, de óculos, né? Eu acho que de tanto ficar na frente do computador a gente acaba usando isso. E vamos que vamos. É isso que tem para hoje. Fundo branco, sem distrações, para ter atenção só em mim. Sem florzinha, sem nada, né? Sem nada. E só um cachorro latindo de vez em quando. E vai latir, né? Com certeza. Hora ou outra ele vai latir, daqui a pouco ele vai inclusive entrar com a gente, né? Sim, se eu pôr a mão aqui, Luna. Daqui a pouco a Luna aparece aí. Una. A Una, exato. Una. Não chama que ela vem mesmo. Aqui. Chamou, ela veio. Chamou, ela veio, pronto. O cachorro que mais manja de agilidade nesse país é esse. Isso é verdade, viu? Só que eu saiba, a Una já tem aí uns 3 anos de agilidade, viu? Só que eu saiba. Tem mais, ela é mais experiente que eu, até. Pois é. Pessoal, o tema de hoje é embaçado, né? Complicado, né? Todos nós aqui, agilistas, temos aí alguns anos de profissão e, inclusive, trabalhamos juntos, né? Não no mesmo período, né? Nós entramos em uma das últimas organizações que nós estivemos. Eu entrei no desafio, o Manuel já estava, né? Depois ele teve que sair e o Everton entrou depois. Então, não casou dos dois estarem no mesmo período, mas estiveram no mesmo projeto, né? Por isso, e tem outras pessoas que vamos ver se eles vão entrar ou não, né? Que vão contribuir também. Qual que é o ponto, né? Por que eu quis fazer essa conexão? O tema de hoje é falhamos, nos ajustamos, né? Mas entregamos, né? Até brincando aqui, antes de começar, o Everton brincou assim, mas entregamos mesmo? Eu falei, opa, entregamos. E como? Tá até publicado, né? E porque não foi fácil, né? O dia a dia consome a gente. Os perrengues que a gente passa, achar o tom, acho que quando a gente lida, né, com pares, complicado achar o tom, muitas vezes, para passar um recado, para tocar o dia a dia. E eu vou falar por mim, eu perdi a mão várias vezes, né? E aí vinha um, puxava a orelha, via outro, puxava a orelha. Eu falei, caramba, é verdade. Para de metralhar task. Cara, você está viajando. Então, tem hora que a gente se perde. É o calor, né? E é muito fácil se perder, né? Então, eu convidei vocês hoje, né? Queria que vocês abrissem o coraçãozinho peludo de vocês, né? E contassem um pouquinho a experiência, né? O que vocês já passaram, como que a gente consegue contribuir com a rapaziada, né? Com os nossos pares, uma narrativa assim, cara, a agilidade tem um potencial enorme de transformação e de alavancar, né, os negócios, os indicadores, né? Só que existe uma pavimentação, né? Que começa com a gente, começa com o nosso time, né? Com os agilistas, né? Não é tudo colorido, né? Queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês, o que vocês viveram depois que a gente saiu daquele projeto, né?
Como é que tá a vida aí, pessoal? Quem quer puxar aí a primeira? Vai lá, Everton, por favor, vamos seguir essa ordem, já que o cachorro me limitou a primeira. Sem problema. Se tiver um barulho de fundo, é um helicóptero passando aqui. Não sei o que houve aqui. Jesus. Eu vou pegar o gancho do que o Diego falou ali a respeito de eu ter comentado com ele antes de entrar aqui e aí, entregamos de fato, né? Por que essa minha dúvida? Porque a gente está falando aqui de transformação organizacional, que é o conjunto maior da transformação em si, né? Então, dentro dela, posso ter diversas transformações. Vou dar o exemplo de uma, que é a transformação digital. Ela está contida dentro da organizacional. Para eu entregar uma transformação organizacional, eu tenho que transformar a organização. Essa é a lógica. E por isso que eu fiz a pergunta para o Tiago, porque eu, ele e mais algumas pessoas ali que estávamos juntos no time, nos times, né? Sim. A gente cuidava de uma parte da organização, reduzida, tá? Se comparada à organização inteira, muito pequena. Porque a organização tinha, sei lá, 20 mil pessoas. A gente lidava com, hoje tá? 200 pessoas, 400 pessoas. Por aí. Acho que a organização tinha tem uns 25 mil, né? E a gente estava exato, por aí mesmo. Então, por isso que a gente, de fato, não entregou a transformação organizacional, porque a gente transformou um pedaço dessa organização. Exato. Mas o pedaço que a gente estava atuando, sim, mas de fato a gente teve essa entrega de valor para esses times e para esse pedaço da organização, né? No entanto, como diz o título ali, que a gente errou em alguns momentos, se ajustou em outros, até a gente conseguir a entrega. Eu acho que uma das principais coisas que se pode errar numa transformação organizacional, e isso os fatos comprovam, não sou eu, tá, que estou dizendo, os fatos comprovam, eu querer implementar um modelo para toda a organização. E pior do que isso, eu querer implementar um modelo para toda a organização, praticamente tudo ao mesmo tempo, em um modelo decidido por pessoas que não fazem a transformação. Tá? Esse eu acho que é um dos principais erros que a maioria das organizações cometem. E eu vou dar um exemplo simples, tá? Porque eu estudei muito, mas muito mesmo a fundo a parte de Lean, a parte de transformação Lean, que tem a ver diretamente com transformação organizacional. Só para vocês terem ideia de uma comparação, o sistema Toyota de produção, especificamente o Just-in-Time, tá? Que é uma parte do sistema Toyota de produção, levou 10 anos para acontecer. E eu estou falando isso da Toyota, que é a precursora de tudo isso que a gente estuda. Tudo isso que a gente estuda, que a gente desenvolve, que a gente põe em prática, a origem de tudo é a Toyota. Tá? Antes dela teve diversas coisas que a gente também utiliza, Fordismo, entre outras, tá? Mas a Toyota, digamos assim, foi o divisor de águas. Ela pegou tudo aquilo que era bom de outras coisas, reuniu isso num lugar só e conseguiu despontar assim como a maior montadora de carros do mundo, que é até hoje, tá? A Tesla tem uma concorrência com eles? Tem, mas em termos de fabricação e montagem, nem se compara. Inclusive, a Tesla tem um maior valor de mercado, se for comparar na bolsa, mas ela não chega nem perto da fabricação de carros que a Toyota faz. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a Toyota levou 10 anos para implementar o Just-in-Time. 10 anos para implementar um pedacinho do sistema Toyota de produção que é o Just-in-Time. A gente não pode se dar ao luxo de querer fazer uma transformação organizacional em 10 meses, em 1 ano, em 2 anos. Porque não vai acontecer. E como eu falei, a Toyota faz isso até hoje, essa transformação organizacional. Não acaba nunca. Porque eles têm ciência e, por mais que não exista perfeição e que eles querem buscar isso é uma busca contínua. Então não vai acabar nunca essa transformação.
Porque vai sair pessoas, vai entrar pessoas, e isso tem que estar na veia do colaborador, seja de qual for a empresa. Então, e eles lá, como eu falei, que é o case de sucesso de todo mundo para agilidade e para Lean, não implementaram um modelo construído pela gestão, tá aqui o modelo, implementa em todos os setores aí. Não. Eles começaram um pedacinho aqui, vamos implementar 5S, só nessa linha aqui de montagem. Beleza, funcionou? Funcionou. Tudo certo. Agora, estabelece isso como padrão, escala para as demais linhas. Tá funcionando lá? Tá funcionando. Tá tudo certo em todas. Beleza. Estabelecemos o padrão para a organização agora. Vamos para uma próxima aqui. Vamos usar Andon, sistema Andon. Vamos pegar numa linha aqui, sistema Andon. Tá funcionando? Tá. Escala para as outras. Funcionou? Funcionou. Beleza, é o padrão da organização. E assim foi indo, até construir o sistema Toyota de produção. Então, por isso que eu estou falando que eu acho que um dos nossos erros, não só para onde a gente trabalhou, mas e a gente vai encontrar isso em diversas outras empresas, é alguém lá de cima constrói um modelo, pode ter junto consultoria, pode ter o que for. Só que eles não entendem que a construção desse modelo para essa empresa é diferente das outras empresas. O contexto de outras, contexto da Toyota é o contexto da Toyota. A matriz é Japão, trabalha com a cultura japonesa, com o contexto deles, com o mercado deles. Se a gente for pegar a Toyota Japão, comparar com a Toyota América do Norte, não é a mesma coisa. Então não pode ser, a gente não pode imaginar que 5S funciona na Toyota, então vou botar onde eu trabalho. E vai funcionar. Não vai. Porque o nosso contexto é outro, as pessoas são outras, a cultura é outra, tudo é diferente. Então não dá para fazer copia e cola. Esse é um erro. E o erro, como eu falei, é o pessoal lá de cima construir um modelo e empurrar a goela abaixo para todo mundo ao mesmo tempo, sem validação, sem comprovação científica. Esse eu acho que é um erro. Tá? Eu vou parar por aqui para dar tempo agora para o Manuel falar sobre talvez a parte de ajuste. Então, Não, cara, você já deu uma aula aqui, eu tô eu até. falei de alguns erros, mas o nosso talk aqui está dividido em 3, né? Erros, ajustes e entrega. Então, vai fundo aí, mano. Eu acho que Não, você só até. levantou a bola muito bem. É só chutar. Então, depois dessa lascou, né, cara? O que a gente ia falar depois dessa aula? Mas até para contribuir um pouquinho com meus 5 centavos, e falando de experiências, né? Eu acho que falando o que pega bastante, indo na linha do que você falou, é cultura, né? Aqui na América Latina, eu vou falar de América Latina, tá? Não vou nem falar de Brasil. A gente tem a cultura do chefe. Então, é uma opinião minha, tá? Depois a gente pode até brigar com discutir sobre isso. Mas o chefe fala, a gente obedece. E eu tenho, depois que eu saí desse cliente que a gente está falando, né, eu fui para algumas consultorias e a grande crise, quando eu entrava, eu chegar e falar, tá errado. Mas como você vai falar que tá errado? Você quer que eu fale o quê? Tem que falar a real, não é transparente? Transparência que a gente pratica. Então a gente tem que apontar o dedo onde que tá errado para a gente poder melhorar. Eu não tô falando que tá errado porque eu tô de mau humor. Eu tô falando que tá errado que é pra gente melhorar, né? E esse medo, eu acho que no nosso cliente, eu não sei, quando eu estava lá eu sentia muito isso, né? E depois que eu saí de lá, e eu já passei por desde que eu saí de lá, eu passei por uns 3, 4, eu não venho pegando cliente desde o começo, eu venho pegando cliente que começou, e aí depois de um tempo ele fala, putz, não quero mais. Aí eu chego. Aí eu chego e falo, não, peraí, vamos entender direito o que está acontecendo. Qual que é o problema? O problema é esse, tá, então aqui está o problema. Não, mas isso não foi mostrado antes. Eu falei, desculpa. Eu falei, eu não quero, como não falar um palavrão, mas eu não quero ferrar a pessoa que estava aqui antes. Mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele não apontou o real erro. E eu acho que a cultura japonesa, nesse sentido, por isso que, cara, a cultura, você falou, você deu a aula perfeita, o japonês ele está sempre buscando a melhoria, né? A melhoria contínua da qualidade. Se a gente pegar um pouquinho de Six Sigma e trazer para essa conversa, né, cai como uma luva, né? E está baseado aí também, não sei se você concorda.
Mas pensando nesse sentido de onde erramos, eu acho que onde erramos é onde não apontar o erro. Porque o erro, às vezes, quando a gente chega no cliente, a gente sabe onde está o erro. Eu tenho uma passagem para contar a respeito disso, rapidinho, só para complementar. Eu tenho meu orientador de doutorado, né? E eu fiz doutorado na engenharia de produção, mestrado e doutorado em engenharia de produção na área de Lean. E aí eu tenho um orientador que teve a oportunidade de visitar a fábrica da Toyota no Japão. E aí ele estava comentando lá na visita, assim, só para vocês entenderem a diferença de cultura e de contexto. Ele estava comentando na visita que ele estava com os chefes da Toyota e visitando a fábrica e tudo mais. Ele perguntou, mas e como é que vocês fazem 5S aqui? Aí o gerente da fábrica falou assim, 5S? A gente não faz 5S aqui, o que é 5S? Aí meu orientador falou, 5S, o primeiro S não sei o quê, segundo, terceiro, quarto, quinto S, assim. Não, a gente não faz 5S aqui, a gente faz 4S. 4S é assim, 4S. Qual que vocês não fazem? Assim, disciplina. Disciplina não é um S para nós. Disciplina, se o funcionário, o colaborador não tiver, ele não trabalha na Toyota. É básico, né, cara? É padrão. É um comportamento padrão de todo funcionário da Toyota. Que é um comportamento. E eles não têm dificuldade disso, por quê? Porque é um comportamento padrão da cultura japonesa. E aí uma diferença de contexto, como o contexto influencia. Eu, por estudar e por ouvir esses relatos, eu chego a crer que disciplina é um comportamento da cultura japonesa, como é, por exemplo, e isso é um diferencial deles, como, por exemplo, a criatividade é do brasileiro. O brasileiro é um povo extremamente criativo. Então, a gente tem que, talvez, aproveitar os nossos pontos fortes, que a gente não aproveita. A gente quer aproveitar a disciplina, mas o brasileiro não tem disciplina. A gente é prova, eu sou prova disso. Todo mundo aqui diz, cara, vou começar a academia, vai lá. Eu vou dizer um relato meu agora. Eu tenho 4 meses de academia pago, se eu fui 1 mês, foi muito. Isso não é disciplina. Não é? Então é só para complementar o que o Manuel estava falando ali da questão da cultura e também trazendo um pouquinho do contexto. Tá? Manu, eu já passo a bola de novo para você. Deixa eu só complementar um ponto que o Everton trouxe. Na verdade, dois, né? O Everton ele trouxe ali um ponto, criar um modelo, né? E fazer esse modelo cascatear para todos os contextos, né? Independente de entender as dores e as particularidades em momentos, né? E depois teve ali a questão de. Opa, temos um amigo entrando aqui. Quem será? Quem será? Não O deixa não, Alex. cara. Não deixa entrar, não. Eu vou tirar então. É Sacanagem. brincadeira. Ficou Só fecha tristinho? a câmera aí, Alex, por favor. Só fecha a câmera, por favor. Então, foram dois pontos muito interessantes, né? Cascatear um modelo e determinar ponto final para uma transformação. Esses dois assuntos que você tocou já dá, acho que uns 2 ou 3 episódios. Mas, a partir do momento que eu não vivo, que eu não experimento, eu também não sinto a minha dor enquanto time agente de transformação, de saber, cara, isso não rola, eu já vivi isso. Eu não posso entrar em um contexto do qual eu nem senti ainda quais são as dores e pressupor que isso vai atender. Ok, existem diretrizes organizacionais, né? Em cima de um contexto tribal de comunidade, existe a diretriz, né? E entende-se como diretriz um caminho a seguir estratégico, né, de transformação. Mas dá para fazer as duas coisas? Talvez, não sei. Mas minimamente a gente tem que ter um respeito muito forte com aquela liderança que a gente vai entrar, de escutar, e vocês aqui presentes são provas vivas, testemunhas, que eu busquei olhar com os olhos da liderança aonde eu estava, né, onde nós estávamos,
né? Enxergar as resistências, enxergar os nãos, né? E a partir dessa visão dele, entender qual era a dor dele. Porque nós tínhamos que levar um método ali, um roteiro, né, gente? Só que a dor inicial dele, estratégica e legítima dele, era outra. Ele tinha um outro momento. E ele não entendia. E ele fazia uma resistência por entender como ele era o dono do negócio ali. Ele entendia, não, eu não vou começar por aí. Por mais que você, ok, vocês são os coaches, legal, ok, mas eu quero começar por aqui. Vamos começar por aqui? Então a gente teve que voltar duas casinhas, entender onde ele queria chegar. E aí, a partir daí, ir juntos, né? Agora, o segundo ponto, o fim da transformação. Você deu um exemplo muito bacana, né? De 10 anos de uma transformação. Gente, a transformação ela não termina. A gente vai estar lá com 70 anos, se Deus quiser, com disposição de mudar alguma coisa. Pessoas, imaginem organizações. Se uma organização entender que o trabalho de transformação dela acabou, então é uma empresa que está dizendo assim que ela não vai mais se renovar, né? Ela não está olhando para o seu mercado, para o seu market share, para a sua estratégia, para o mercado, para eventos externos, né? Então acabou a transformação. É isso. Transformação continua, ela é cíclica, né? Então, quando a gente fala, fim de agilidade, aonde que é fim de agilidade? Aonde que a transformação acaba? Se nós aqui, formiguinhas, seres humanos, estamos debaixo da impermanência do tempo. Então, se nós vivemos na lei do tempo, o que está acontecendo daqui uma hora, que acontecer daqui uma hora na nossa vida, pode ter influências de transformação, que dirá numa organização, né? Mas, enfim, são temas assim que você trouxe que faz todo sentido. Dá boa noite aqui para o Alex. Alex, fique à vontade para se apresentar, fazer sua audiodescrição e contribuir aí com a gente. E aí, prazer te ir, Manu. Prazer, cara. Quanto tempo, cara? Amanda, eu estou vestindo aqui, sou uma pessoa morena, cabelo curtinho, uma barba ralinha, não é Manu. Sou agilista no Banco Carrefour hoje, né? Alguns anos trabalhando com agilidade, professor também dos MBAs da FGV e da FIA, formado em administração, mestrado em marketing e doutorado em psicologia, né? Estou doutorando em psicologia, inclusive na parte de agilidade aí, trabalho na questão de autonomia. É isso. Muito bom. Eu só queria voltar no assunto, o Tique, eu acho que talvez só para causar frisson aqui, meu nome tá errado, só para constar, tá? É com S, mas tudo bem, segue o jogo. Perdão. Quando a gente fala tanto de transformação, e aí eu vendo que o Everton, cara, vejo que ele tem uma base de engenharia bem forte também, né? A gente não está se conhecendo hoje, mas eu acho que talvez foi bem, né, lixo, mas a palavra que a gente deveria usar mais, obrigado, agora tá certo. O que vem sempre na minha mente é melhoria contínua, cara. Não é uma transformação, a gente tem que estar sempre buscando a melhoria contínua. A transformação é o nome. Não é que a gente vai transformar. A gente vai sempre buscar melhoria. Entendeu? Eu acho que a agilidade, transformação ágil, são nomes. Agora, porque a gente vai ficar, usando as palavras do Everton, a Toyota está sempre buscando excelência. Né? Faz alguns anos, eu vi até um processo novo, nem sei se eles usam ainda, porque eles estavam inventando que para a linha de produção, eles estavam apontando as coisas. Eu não sei se eles ainda usam isso hoje. Eu achei muito louco. Para melhorar a qualidade das coisas, entendeu? Então são melhorias contínuas. E por aí vai. Senão eu vou ficar falando até amanhã. Agora, o Alex, que tá com os psicólogos da vida, podia ajudar a gente, né, cara? Ajuda nós aí, né? Não, vou passar a bola pro Alex, que eu tenho certeza que ele tem muita coisa bacana para compartilhar.
Mas eu queria dizer que, cara, é um barato estar com vocês aqui. Eu tava com saudade, né? Eu acho que, principalmente aí, acho que de nós quatro aqui, naquele desafio que nós estávamos, né? O maior período aí foi com o Alex, né? Então, nós chinelamos ali, foi chegamos a um nível, posso até quase dizer que de exaustão mental, né? Nós nos encontrávamos, fazíamos refinamento, embora quase 2 anos remoto, eu acho, né, Alex? Por 2 anos. aí, 1 ano e meio, 2 anos, sei lá. Minimamente 1 ano e meio, certeza. 1 ano e meio, certeza. Onde todos os dias nós conversávamos. Tentávamos de um jeito, depois tentávamos de outro, depois de outro. E fala, não, para aqui não tá legal. E nós nos ajustávamos inúmeras vezes, né? E sempre buscando o tom, sempre buscando a maneira correta, começando por nós, né? Começando no nosso dia a dia, no nosso respeito mútuo. E nós, eu acho que, eu não vou falar todos, mas o último trabalho que a gente fez ali foi de empoderar algumas lideranças, né, da RT para que eles seguissem a autonomia dos trabalhos, dos planos de ação com a nossa saída, né? Então nós fizemos um baita trabalho e depois nós entregamos, né? Criamos um ambiente para que aqueles papéis assumissem, né? E tentamos ali criar uma estratégia de autonomia, né? E foi algo que nós mergulhamos tanto que me parece que você até se inscreveu num doutorado, né, de psicologia, alguma coisa do tipo, né? Foi algo que mexeu bastante com a gente. Mas eu vou falar por mim, gente. Na posição que me colocaram ali, na fria que me colocaram, eu tive que me reinventar diversas vezes. E eu sei que diversas vezes eu errei a mão. Eu falhei algumas vezes, né? Em outras, eu procurei acertar. Eu procurava escutar, né, vocês, e eu procurava buscar sempre o tom de o que nós vamos fazer. Não era o que estava na minha cabeça, né? E eu acho que a gente deve trabalhar para eliminar fronteiras, né, de um time de transformação, hierarquias, né? Acho que o que importa é o resultado, né? E a gente estava seguindo um caminho bacana de quebrar fronteiras, né? Muito orientado pela nossa Agile Expert, né? Que era excepcional e empurrava a gente, tipo, vai, voa, né? Então, um carinho enorme. E eu queria saber, Alex, o que te ocorre aí nessa época, você que entrou agora aí, né? Nós já começamos a falar um pouco. O que você traz da sua lembrança dessa época gostosa, né? Acho que podemos dizer que evoluímos juntos, né? Ah, O que eu vem acho da bem sua legal. lembrança? Não, bem legal o que você está falando, tio. Eu acho que tem duas coisas quando a gente fala em transformação, peguei que vocês estavam conversando. A primeira é que a transformação não existe bolo, né, cara? Você está lidando com um organismo que chama organização, que é composto por pessoas, né? Processos. E, cara, uma empresa é diferente da outra. Aí eu acho que empresas aí há 10 anos fazendo transformação, quando que acaba isso aí? Meu ponto de vista, cara, porque assim, tem o negócio de internacional, na realidade, né? O que significa isso daí? É o nível de uma organização. O que acontece na transformação lá, ou qualquer outro processo? Toda vez que você organiza, você leva a pessoa a patamar, você leva processos de uma forma diferente, e a partir desse momento, desorganização dos seus processos novamente. E se você não tem uma manutenção daquela transformação, ela vai se alterando. Isso não estou nem falando do cenário externo, né? Em novas tecnologias, quando a gente fala de novos anseios e pessoas, quando a gente fala de questões econômicas, políticas, sociais, etc. A transformação, eu acho que eu tenho visto muito isso daí sobre entropia, cara. A transformação acho que é intimamente ligada à entropia. Vamos supor, a gente começa a fazer quando a gente estava lá, né, em conjunto aí, a gente partiu de um pressuposto de método para se trabalhar. Aí a gente percebeu que ali já não funcionava e a gente precisaria dispor ali de um entendimento, porque a receita de bolo que a gente tinha não estaria ali. E ali não traria sucesso, ia ter bloqueio, ia ter barreira,
barreiras serem rompidas, que muitas vezes, sentido aquela receita de bolo que a gente tinha não ser forma. Então a gente foi desafiado, na verdade, falando, espera aí, como que eu saio da receita de bolo e como que realmente, quase toda transformação, eu entrego valor? Só o valor, eu mudo pessoas, eu mudo processo. E aí a entropia entra de novo. Qual é o nível de desordem que eu trago com meus novos processos? Né? E como que eu meço isso daí para que eu possa ter uma nova transformação e isso seja um ciclo contínuo. Acaba, ela realmente ela sempre vai existir ali de uma certa forma, com outras características, com outras ações. Esse é o meu ponto de vista. Sensacional. Alguém quer complementar ou eu posso puxar outro ponto aqui? Ô, Tiago, você me pôs no meio de 2 doutor, cara. Você tá querendo me ferrar, né, velho? Não, fica tranquilo, eu tô boiando, tô zoando. É que nós estamos com doutores aqui, né? Porra, meu. Fica tranquilo, mano. Muda o assunto pra ficar mais fácil pra mim. Quebra essa. Tá. Vamos lá. Pessoal, eu acho que nós estamos aqui para, sobretudo, qual que é o nosso diferencial aqui? Por que a gente está reunido? Né? Além de bater um papo, que eu tava com saudade de vocês, tá? Então isso aqui foi uma desculpa, tá? Tô brincando. Mas qual que é o grande propósito? Passar uma mensagem de ressignificação, tanto para os nossos pares, né, agilistas, comunidade de agilistas, quanto para lideranças, né, organizações, né? Então, no sentido do quê? No sentido de que, olha, você pode usar métodos, né, frameworks, conceitos para alavancar o seu resultado, né? Isso daqui a gente não está falando de uma operação banalizada, né? Uma operação infantilizada, talvez para algumas pessoas que, pela demanda que foi alta, sobretudo na pandemia, vieram de outras áreas, né? E, como eu coloquei brincando na chamada, não é dancinha, não é retrospectiva do pônei, é uma brincadeira, né? É sério, dói. Às vezes a gente derrama uma lagriminha aí ou outra, porque é complexo, né? A gente lida com pessoas, com lideranças, com resultados que não são fáceis. Eu queria ouvir de vocês, assim, que mensagem de ressignificação, de repente, vocês podem passar tanto para os nossos pares aqui da nossa comunidade ágil, ou para organizações que talvez mal ouviram falar de agilidade, mas, cara, eles têm uma estratégia e eles não conseguem alcançar essa estratégia. Né? Como que, de repente, a agilidade é uma resposta, é uma alavanca, né, para o seu negócio. Né? Por que, de repente, um executivo pode começar a pensar em agilidade, em métodos ágeis, em chamar um agilista para fazer uma bagunça do bem, né, na sua organização? O que ocorre na cabeça de vocês nesse sentido? Então Cara, são duas em uma. Duas em uma, hein? eu tenho uma coisa que você está falando, eu estava refletindo aqui, né? Quando a gente fala em agilidade, a frase que fala que se a única ferramenta que se tiver for um martelo, tudo parecerá um prego, né? E quando a gente fala em agilidade, cara, a gente tem vários frameworks, métodos, ferramentas, o caramba 4. Primeira coisa, né, o agilista, ele precisa saber como utilizar aquele negócio. É legal fazer curso, etc e tal, mas, cara, passarinho só lá na hora que é jogado ali do penhasco ali, tem que bater a asa, né, cara? Ou seja, se você não vai lá e pratica aquelas ferramentas, ela fica no mundo das ideias. Acho que essa é a primeira questão. Praticar essas coisas, precisa colocar em prática. Então, e eu preciso ter uma ferramentas a qual eu possa o ideal para cada momento. Não adianta eu pegar o Safe ou pegar qualquer outro, o Scrum, Kanban, e falar, não, é isso que vai resolver. Cara, não é isso. O que vai resolver é o entender. Né? Eu acho que a gente vivenciou muito isso daí. É entender realmente a dor, como que você tem acesso do que realmente vale a pena. Né? E às vezes não entende o que. Esse dia eu estava vendo sobre miopia organizacional, né? Às vezes a pessoa teve um exemplo clássico, né? Sobre
quebra de, vamos supor, a quebra de história. As pessoas não entendiam a necessidade da quebra de história e só foram perceber que a transparência foi ali depois da dor. Né? E aí elas viram o valor agregado. E muitas vezes o agilista ele precisa entender como que eu comunico de forma assertiva para mostrar o que é o legado que a gente está querendo entregar com agilidade. E se eu vou com a receita de realmente a coisa não vai funcionar, né? Porque não conseguindo chegar nas pessoas as quais podem bancar essa transformação, nas quais são os defensores são ágeis, né? E a cada momento eu vou ter que mudar, cara. Acho que é isso, né? Boa. Pessoal, a Arlete está dando uma boa noite aqui. Sim, reinventar nosso grande desafio diário. Né? Com certeza, Arlete esteve presente aí no nosso último Talks. Precisamos nos reinventar sempre. Né? E que mais, gente? Que de repente ocorreu aí também? Que de repente, que mensagem de ressignificação vocês podem passar aí de acordo com falhas que vocês já viveram, né? Ou falhas que vocês já viveram, ou falhas de julgamento do mercado, ou sei lá, porque eu acho que na verdade a gente está falando um pouco, né, do layoff que nós passamos, né? Embora existam diversos parâmetros, né, economia, política, um ajuste, né? Estávamos até falando um pouquinho antes de entrar, né? Teve um boom, né? Depois é um ajuste natural, né? Como que você, por exemplo, enxerga, Everton, esse momento que a gente está vivendo? E que mensagem que você pode passar de ressignificação no sentido de que, olha, não se assustem, né? Alguma coisa do tipo, né? Boas práticas ou a melhor maneira de levar agilidade, que seja uma resposta para os nossos pares, Everton, e também para organizações, para lideranças que querem adotar agilidade. Te passa na cabeça. Eu vou tentar unir duas coisas aqui. Uma é a ressignificação, né? Que para quem não sabe, o conceito é dar um novo significado a algo ou a alguém, tá? Isso é ressignificar. Então, eu vou dar um novo significado a algo ou alguém. Algo pode ser um papel, não necessariamente. Alguém pode ser um papel, não necessariamente uma pessoa, tá? Junto com essa parte de layoff, tá? Que aí eu vou unir mais uma outra coisa, que é que se fala ali, algumas pessoas falam que é a questão do fim da agilidade. A agilidade nada mais é do que uma palavra, tá? Esqueçam a agilidade, abstraiam esse conceito, tá? E eu vou puxar de novo o exemplo Toyota. Cara, a Toyota está no mercado aí há, sei lá, 70, sei lá, não vou nem fazer os cálculos de anos, porque é bastante. E foi de lá que surgiu toda essa questão de agilidade e tudo mais. Ela é o case de sucesso. E ela está no mercado até hoje. Se ressignificando, inclusive. Tá? A todo momento. E a Toyota, ela faz isso de forma, pegando o gancho do que o Manuel falou, de forma incremental e aos poucos. Para ser sustentável. Porque uma coisa tem que ser sustentável. Então não adianta fazer uma disruptura e amanhã depois não dá em nada. Isso não é sustentável. Tá? Então por isso que ela faz as coisas muito incrementais. Então, independente de existir ou não existir agilidade, de eu ser Agile Coach, ou ser Scrum Master, ou ser Agile Master, ou seja lá o que for, o que eu tenho que ser como ser humano é solucionador de problemas. Isso já dizia meu professor do mestrado e doutorado. Cara, tu tem que ser um solucionador de problemas, independente de qual é o problema. Claro que tu não vai conseguir resolver todos os problemas, não, porque tu tem um domínio específico, um conhecimento específico. Mas tu tem que ser um solucionador de problemas. Se o teu cargo é Agile Coach, ou Scrum Master, ou Agile Master, pouco importa. Pouco importa qual é o teu cargo, qual é a tua função. Tu tá na empresa, independente de qual é a empresa, para resolver problema. Porque se não fosse para resolver problemas, tivesse tudo às mil maravilhas, eu automatizo tudo e não precisa ter ser humano. E não é fato. Tanto é que a Toyota até hoje
mantém funcionários na linha de produção. Por quê? Porque ela sabe que a automação não vai resolver todos os problemas do mundo. E não vai, por um bom tempo não vai. Então, ressignificar é isso também. É eu entender que, beleza, hoje eu sou Agile Coach. E o meu papel é esse. Mas amanhã, depois, eu posso ser outra coisa. Mas eu quero entender o que é problema, como resolver um problema, e eu vejo isso na prática. Eu tenho 13 anos só de agilidade, 20 na tecnologia de informação. Cara, pouquíssimas pessoas eu vi na minha vida, nesses 20 anos de tecnologia, pouquíssimas, raríssimas, que sabem, por exemplo, aplicar um A3 para solução de problema. Pouquíssimas, raríssimas. E isso é uma ferramenta que a Toyota usa todo santo dia. Todo santo dia. Não, e também, só para entender como não só o contexto e o conhecimento influenciam, mas A3 para solução de problema não é para todo tipo de problema. Então, pegando o que o Alex falou também, não é porque é uma boa prática que eu vou usar para tudo. Não vou. A3 serve para problema complexo? Serve. Para problema simples? Não preciso. Para problema simples, solução simples. Eu não vou precisar de um A3. Mas se eu tenho um problema complexo, cara, deixa eu usar. Sabe quantas pessoas eu vi utilizar e saber utilizar, que é o principal, um A3? Dá para contar nas mãos, nos dedos de uma mão. Então, isso é ressignificar. É eu entender que o meu papel não é um Agile Coach, é um solucionador de problemas, e eu tenho que me adaptar a qualquer situação. E, além disso, eu ir buscar conhecimento para poder aplicar isso. Porque se eu não tiver conhecimento para isso, uma hora isso vai ficar visível. Vai ficar visível. Ressignificar a maneira de ser consultor, né? A maneira de atender e de solucionar problemas, né? É isso aí. E eu tenho falado aqui também, pessoal, aqui nessa trilha aqui, né, de ressignificação, que nós estamos no meio da terceira onda organizacional, né? Que é uma onda que está saindo das fronteiras do desenvolvimento de software, né? Está indo para outros segmentos, né? Então, eu entendo que essas habilidades, ferramentas, essa capacidade de solucionar problemas e alavancar negócios, organizações, está mais necessário do que nunca, né? E chegou o momento da gente falar sobre isso, né? Sair da nossa casinha, né? Então, é um convite aí também para lideranças, CEOs, quem tiver à frente de organização que não necessariamente é de tecnologia, tenta saber um pouquinho mais do que é agilidade, de alguns métodos Lean, né? Como o Everton tem reforçado aqui, que vai além de agilidade, que é só um nome, né? Muito mais essa coisa de questão de solucionar problemas, né? Temos diversas práticas, né? Que podem ser a solução do problema que você está vivendo hoje, né? Manuel, agora é você. Como que você, se eu perguntasse assim para você, seja no período que nós trabalhamos juntos, ou experiências anteriores, ou que você passou depois, né? Fotos, assim, momentos dantescos, assim, de falha. Tipo assim, falhamos, erramos aqui, perdemos a mão. Mas depois recuperamos, ressignificamos a nossa operação, né? Você acha que te ocorre alguma coisa nesse sentido? Pode ser até na época que a gente trabalhou junto, tá? Momento ali que se não te ocorrer nada, eu vou passar a bola aqui pro Alex ou pro Everton. Cara, é difícil, porque quando a gente chega em algum lugar, a merda tá feita. A gente tá indo lá pra resolver. Eu acho interessante mostrar a nossa fragilidade, né, Manu? A gente erra na operação. Mas fazendo o exame aqui para trás, cara, bom, eu lembrei de um que pode ser. Eu não vou citar o nome da empresa, mas é uma empresa que o negócio dela era fazer cursos de faculdade online. Não vou dizer o nome, uma editora que faz essas coisas aí. E eu cheguei de salto alto.
Não, sou agilista, vou aqui, vamos mudar o processo. Só que, primeiro embate deu errado, segundo embate deu errado, aí eu falei, cara, eu preciso conversar com esses caras. Porque eles não aceitavam. Aí eu fui entender onde eu estava. Aonde eu estava me enfiando? Eu estava me enfiando, por isso que eu tô falando dos doutores aqui, né? A squad, vamos chamar assim, o cara que tinha menos formação tinha mestrado. Era de mestrado para pós-doc. Então, onde eu estava entrando, eu não podia entrar que normalmente a gente faz quando a gente vai implantar uma agilidade. Tipo, cara, faz porque eu estou fazendo, depois você entende. Ali eu tive que inverter. Eu tive que trazer literatura, tive que mostrar desde quando. O Everton, ouvindo o Everton falar, eu estava me ouvindo falar na época que eu estava lá com esses caras. Tive que trazer literatura, Toyota System, todas essas coisas, desde quando esse negócio está sendo feito, para depois entrar. Então foi uma derrapada que eu dei, mas é aquele negócio de errar rápido e consertar rápido, né? Depois de 2 pancadas, que eu vi que não estava rolando, falei, vamos sentar, vamos conversar. E eu acho que aí, se você me permitir, eu vou me alongar mais um pouquinho. Uma das coisas que eu notei aqui que a gente estava falando por que investir em agilidade, né? Eu acho que pensando aí, sei lá, na galera dos empresários e por aí vai. E aí é interessante porque uma das coisas que eu penso, e a gente nem se conversa tanto, o Alex foi buscar psicologia. Porque, sim, trabalhamos com seres humanos. Mas eu acho que a agilidade, tirando um pouquinho aí eu vou puxar de novo o histórico de Six Sigma, linha de produção, Fordismo, que era, cara, produção, tem o ser humano aí no meio. A agilidade vem para entender um pouquinho disso aí também, né? Vou dar um exemplo de um amigo meu que ele tem uma fabriquinha que eles fazem molas. É só máquina, não tem ser humano ali. Dependendo do dia, a máquina faz mais ou menos. Aí ele veio perguntar para mim, mas por quê? Eu falei, cara, aí começa a ter uma interferência do ambiente. Cara, tem dia que tá chovendo, tem dia que a pressão tá maior, ou a manutenção da máquina tá ruim. Cadê o ser humano para fazer ali? Sempre vai ter, né? Pode ser em menor escala ou maior. Mas, resumindo, e para dar a voz aos outros, para os colegas empresários, invista, porque você vai ter uma visão mais, não totalmente, mais um pouco mais humana das coisas. Eu garanto que eu não ajo bem investido vai trazer mais dinheiro para sua empresa. E para os colegas, sejam generalistas. Às vezes, até parafraseando o Everton, às vezes o problema não é uma coisa que você vai resolver com agilidade. Eu vou dar um exemplo de uma aula que eu tive. O professor, chamaram o professor para ir numa empresa porque estava desperdiçando muito tecido. E aí ele olhou ali de produção, não era um problema de funcionário, não era máquina com problema, não era nada. É que vou tentar resumir o exemplo. Eram 3 cores. Então, para até acertar a cor, eles perdiam tecido para a máquina rodar até chegar na cor ideal. Então, esse tecido que ia passando até chegar na cor ideal, errava. Então, eles jogavam fora esse tecido, era desperdício. O que ele falou? Ele olhou o processo, falou, cara, pega esse tecido que deu errado, já costura na outra máquina, para não desperdiçar de novo. Começa com ele, suja esse tecido, vai para outro. Zerou o desperdício, entendeu? Não precisa juntar uma daily, ou fazer uma reunião, um discovery, alguma coisa. Não, cara, observação. Então, para os novos, não é só método, né? Como a gente estava falando antes. Não é só cerimônia. É essa pegada de entender aonde você está. E aí eu jogo para você, Tiago. Que você pergunta para Alex. Eu vou passar para o Alex. Alex, se prepara aí, mas deixa eu só colocar um ponto. Ou seja, você que está à frente de um negócio, de uma organização, né? Você que é liderança, está ouvindo falar de agilidade. Por que você deve investir? Nós temos alguns métodos para investigar as dores organizacionais do contexto onde você está. Não chegar com uma receita pronta, mas olhar a partir dos seus olhos, né? Investigar a partir do seu contexto. E depois, investigar, ir a fundo, né? Eu recentemente escrevi um livro, né? Vou até aproveitar a fala, nem ia fazer, não era nem isso que eu ia falar, mas fazendo o meu jabá.
Kenjutsu Ágil, né? Tá na Amazon, é um e-book. E nesse livro eu falo um pouco disso que eu vou comentar agora. Nós temos métodos, né, de chegar no contexto e identificar as formas organizacionais, né? Alguns chamam isso de padrões, mas nem tudo é padrão, né? Existem formas, o universo é composto de formas. E as formas, elas têm pontos de conexão, têm características, comportamentos, habitat. Então, a partir do momento que eu enxergo a partir dos seus olhos, você que lidera um negócio, e depois eu investigo, eu entro nas entranhas ali, nas clavículas do negócio, eu consigo entender onde está a dor, né? E com isso eu consigo transformar uma forma que eu passei a enxergar, que ela era visível ou oculta. E aí pode ser que eu consiga gerar um resultado para o seu negócio, fazendo disso uma alavanca a partir de diversos métodos e ferramentas que nós conhecemos. Então, invista na agilidade, invista em alguns conceitos, né? Coloque um profissional, ou se você não quer investir, chama lá aquele cargo de liderança, investe um pouco alguns treinamentos, ou dá alguns cargos ali para ele, algum cargo ali de mais autonomia, né? E que ele permita fazer uma análise do contexto, né? Alex, onde falhamos? Né? Se a gente tivesse que fazer uma retrô aqui online, valendo, pau no gato, sem medo de ser feliz, onde erramos, né? E como que nós como que nós corrigimos a rota? No nosso caso específico, a gente viveu? Pode ser no nosso caso, pode ser algum contexto que você já viveu. No nosso caso específico, contextos, cara, eu acho que no começo a gente era by the book, sabe, cara? Cara, tem um método para implantar e aí a gente via que não dava certo, só que a gente não via o contexto, né? A gente não via, assim, a gente olhava, assim, tem um livro que chama Terceira Alternativa, que eu acho bem legal, que é o seguinte, no Redemoinho, era o nosso caso ali, cara, precisa implantar, tem prazo para implantar, tem que fazer os papéis. Cara, a gente sabe disso daí, né? A gente fala de cultura, a gente faz, claro, mas daí na hora que chega no vamos ver, como que é prazo para colocar cerimônias, prazo para implantar o gira, prazo para não sei o que lá, prazo. A gente sabe que a gente vive nesse mundo aí, né? Que a gente fala de agilidade, vamos ver, cara, e aí, os papéis são implantados? E aí, as cerimônias estão rodando? E aí, tá funcionando? Não tá? As entregas estão chegando? Aumentou o throughput, não vai? E aí, cara, a gente aquele foco de coisa. Eu acho que onde a gente errou foi na falta de visão sistêmica, né? De olhar o todo, como eu estava falando do livro Terceira Alternativa, e traz isso daí. Cara, você está no meio do redemoinho, coisa passando, mas você não vê o contexto das coisas. Sair um pouquinho desse redemoinho e olhar o forno e falar, cara, onde que eu posso agir? Como que eu posso melhorar isso daí? E foi que eu acho que começou a acertar. A gente deu tanto murro em ponto de faca, né? Teimosos ali, a gente falou, pá, espera aí. Cara, o confronto, a imposição, que é uma coisa de a gente como agilista, deveria missa nossa não trabalhar nesse formato. Mas como que eu moldo as coisas para que a gente fluir, né? E aí eu acho que a gente começou a acertar. E eu acho que muitas vezes a gente estuda, a gente tem certificação, e vai para lá, vem para cá, né? A gente sabe que a galera da agilidade, né, meu? A gente vê as discussões aí nos fóruns, né? É o povo que tem um ego do tamanho do mundo, né, meu? E aí a galera se acha muitas vezes, né, cara? Puta, a gente não é nada, pessoal. Essa é a guerra, que a gente acha que a gente é alguma coisa. A gente não é nada, a gente é zero. A gente tá aprendendo. É esse ego, não, eu sou agilista com 50 anos. Cara, certo? Toda vez que você for implantar o processo, porque pode ser até mecânico, as pessoas não são mecânicas. E quando tem essa inferência desse processo, você vai ter que reaprender de novo. Porque a forma que você usou para colocar um processo, mesmo que você vai usar de novo. Então, acho que o nosso grande erro, a gente começou errando, no nosso caso específico lá, olhando todo, e querendo olhar só a nossa operação assistida de implantação, entendeu?
Estamos chegando no final. Posso pegar seu gancho? Depois eu passo a bola para o Alex, ou para o Everton e para o Manuel para fazerem o seu desfecho e considerações finais. Mas pegando o seu gancho, deixa eu explicar para você que está assistindo a gente, traduzindo, né? Quando nós chegamos naquele contexto ali, tínhamos uma missão, né? Tínhamos um roadmap estabelecido. O que aconteceu? Dada a resistência da liderança de negócio, que entendia que não era o momento, muito visionária a pessoa, decidida, não era o momento de colocar aquele roadmap. A nossa liderança, né, nossos Agile Experts entenderam também, respeitaram e falaram, vai e entrega valor. Eu vou traduzir para vocês o que aconteceu. Foi 1 ano e meio onde nós mudamos a maneira, tá? E aí que veio um pouco da teste de hipótese do Kenjutsu, né? Que sem esses cabras saber, eu já estava testando o Kenjutsu lá com eles, né? O Alex via a arvorezinha lá, dava risada, falava, que negócio é esse, cara? Para com esse negócio de arvorezinha e tal. O Everton acho que já tinha saído, ou deve ter visto uma arvorezinha ou outra lá, mas o Manu já tinha saído. O que isso quer dizer? Traduzindo, tínhamos uma missão, não rolou. Sabe o que rolou depois? Depois de 1 ano e meio, usando esses métodos, né, que eu falei para você, nós fizemos 20 entregas de valor, começando pelo momento de inspeção do contexto, que hoje eu vou falar para vocês. Gente, eu acho que a gente fez errado. Eu não faria de novo do mesmo jeito, viu, Alex? O que a gente fez, eu já faria totalmente diferente hoje. Totalmente diferente até da segunda vez que a gente aplicou, depois que nós mudamos algumas diretrizes. Mas nós começamos, certo ou errado, investigando o contexto, de uma determinada forma, até porque era a forma que nós estávamos orientados. Depois nós entregamos propósito, missão e visão da Release Training, propósito, missão e visão dos times, team build da liderança. A nossa liderança executiva achava que nós precisávamos primeiro começar por aí. Depois nós disseminamos o método Scrum, disseminamos o método Kanban para quem acha que um é melhor que o outro. Fala aí, pessoal. A gente foi com os dois. Depois nós fizemos Kaizen Scrum, Kaizen Kanban. Por quê? Porque tinham times que o Scrum cabia e tinha times que o Kanban cabia. Não importa quem é o melhor é o que serve para aquele time. Depois nós investimos em cerimônias integradas da Release Training, ou seja, usamos o SAFe. Depois, 8º, hein? Nós emplacamos o Dual Track, né? Discovery e Delivery andando juntos. Depois, entramos ali no Product Discover, algumas divergências de opiniões, mas fomos, né? Começamos a fazer com que os POs fizessem Product Discover. Depois investimos em gestão de backlog, entramos ali na questão forte de refinamento. Lembra, Alex? Ficamos um tempão ali fazendo artefato, fazendo o pessoal... Gastamos um tempo, né? Investimos um tempo forte em refinamento, né? Olha só, demos vários passos para trás. Depois, métricas, papéis e responsabilidades, modelo de agilidade, que ainda tínhamos que adotar, né? Que era do cliente, ainda cascateou, tivemos que colocar. E aí começou a novidade. Colocamos uma cadência na nossa tribo que era, deu ruim, mas deu bom. Começamos, uma vez ou outra, que os times colocassem para fora aquilo que deu ruim. E como que eles solucionaram. Era uma agenda que nós tínhamos. Depois, combatemos excesso de reunião, day short, né? Sexta-feira livre. Criamos e disseminamos a cultura de OKRs nas lideranças, né? E no time. Fizemos os check-ins de OKRs, né? Instalamos essas cerimônias, instalamos o PDCA, fizemos a sustentação da operação, né? Já se preparando para a saída, pegamos papéis chaves e já preparamos eles para assumir a bronca. E como 20ª e última aí, talvez não seja muito mais do que 20, foi 1 ano e meio trabalhando ali. Foi criar uma cultura de autonomia, uma engrenagem onde os times e a liderança tivessem autonomia, né? Que era muito aquela questão de liberdade versus libertinagem, né? E tudo isso tinha os check-ins dos agilistas com a liderança. Eu extrapolei um pouco, mas para quem quer dizer o quê? Nós tínhamos uma receita, nós largamos mão da receita, e olha quanta coisa a gente fez, entendendo o momento da tribo, dos times e da liderança. Entregamos, né? Passar a bola, esse já é o meu desfecho.
Você é o agilista. Olha o time box, caralho. Time box. Manu, faça suas considerações finais. Saiu o palavrão. Eu me segurei até agora. Saiu. 1 hora, hein? 1 Fala hora já, segurando. Porra. 2. Porra. Não, gente, é isso. Vem que a piscina tá quentinha, é legal. A gente gosta, a gente é transparente, a gente pratica a transparência com ódio. Mas é isso. Fica a mensagem aqui de nada é loucura, tem muito estudo por trás. Eu sou o menos estudado aqui, né, tanto o Alex como o Everton já são mestrado. O Alex tá aí, você já tá em pós-doc, Alex, ou não? Não, tô fazendo doutorado. Ah, tá. Então, para ter essa visão, precisa estudar muito, né? Não vou falar de certificados aqui, né? Eu ia falar, tem certificado, já que vocês estão formados, eu tenho certificados. Mas não vou chegar nessa. Mas estudem antes de... não é só ir lá tirar a certificação do Scrum que tá tudo certo. Não é isso. Tá muito longe disso. É isso. Esse é o meu final. Beijo, me liga. Eu queria agradecer o convite. Legal rever todo mundo aqui. Manu eu não conhecia, mas o Alex e o Thiago. Legal rever vocês, compartilhar essas experiências que a gente teve junto e me colocar à disposição aí para a galera que quiser entender um pouco, aprender um pouco, compartilhar. Estamos à disposição aí para ajudar no que for possível. É isso, gente. Eu também quero agradecer, cara, a iniciativa aí, Ti. Tô acompanhando o grupo lá, tá bem legal. Só queria deixar bem que o seu Manu, cara. Brincadeira, pessoal. Manu é um grande amigo que eu tenho. Já foi em casa. Sou mó legal, cara. A merda. Em casa, Ó, tá vendo? Eu tava aqui até agora. Você ficou me provocando, eu vou começar a soltar palavrão aqui. Mas assim, o Manu é um grande amigo, na verdade. Assim. Prazer em revê-los. Obrigado pela oportunidade de poder trocar essa ideia aí. E ativo. Obrigado. Vocês já estão lá no nosso grupo. A hora que vocês quiserem entrar, assim, a gente vai largar o tema, falar, quero entrar, vem com a gente. Na semana que vem, muito provavelmente, nós vamos ter o Vitor Massari aqui conosco. Se vocês quiserem entrar também, ele vai estar falando do livro dele. Vocês estão mais do que convidados, tá? O Alex falou aí do nosso grupo, né, que é o Agile Samurais, que é um grupo lá de ressignificação, né? Estamos nos promovendo ali, tem apoio, o pessoal divulga currículo, divulga trabalho, divulga curso, a gente tenta se ajudar, né? Foram muitos amigos que foram desligados nessa onda. Então, pessoal, muito obrigado, passamos aí 3 minutos, né? E até a próxima, espero que vocês voltem, né? Valeu, gente, fica com Deus, sextou, falou. Alô, sextou.